Paz do Senhor, é com muita alegria que nós vamos iniciar a nossa aula número 7 dessa série de estudos chamada Em Busca da Verdade. Para quem não me conhece, sou o pastor Oséias e te convido a você assistir as 6 primeiras aulas se ainda você não assistiu, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, muito especial, que diz respeito às obras da carne e os frutos do Espírito, tá bom? A Bíblia fala no livro de Mateus, capítulo 7, verso 21, de que é do coração do homem que procede, né, todo o mal. Né? Quando fala o coração, não é o órgão humano que pulsa o sangue, mas sim é o centro dos pensamentos, das decisões, das emoções, dos sentimentos. E a Bíblia fala que então é do interior, é do coração do homem é que surge os desejos contrários à vontade de Deus. Né? A cobiça, a contenda, a inveja, o roubo, o adultério, o assassinato. Né? Então, alguém que é guiado, conduzido pela vontade da carne, vontade humana, ele está sujeito a praticar essas obras. Né? A Bíblia menciona isso e, inclusive, ela nos orienta para nós não sermos guiados pelos desejos da carne, porque são opostos à vontade de Deus, são opostos às vontades do Espírito Santo de Deus. Né? Então, nós precisamos analisar, né, a cada dia, né, por quem nós estamos sendo guiados, pela vontade da carne, né, e, consequentemente, produzindo as obras da carne, ou se nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Né? Então, nós precisamos analisar essa situação. Né? E a Bíblia menciona que quem produz essas obras não herdarão o reino de Deus, né? Não herdarão o reino de Deus. Né? O final de todos que são guiados pela carne será a perdição eterna. Né? São conhecidos como pessoas carnais, né? Guiados pela vontade da carne. A Bíblia também menciona sobre os frutos do Espírito. Né? A Bíblia fala sobre os frutos do Espírito. Né? Gálatas capítulo 5, verso 19, a Bíblia diz porque, vamos ler a partir do verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, paz, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, né? Mansidão e fé. Então, os frutos do Espírito. Nós estudamos a aula passada sobre um dos objetivos do Espírito Santo e um dos propósitos é nos ajudar a produzir os frutos do Espírito. Né? Fidelidade, e com toda certeza a Bíblia fala, né, que os que estão em Cristo, os que crucificaram com Cristo a carne e com as suas paixões e suas concupiscências, vivemos no Espírito, portanto andemos no Espírito. Glória a Deus. Nós vamos, então, a cada dia, né, sempre dominar a carne, né, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, né, através da meditação na palavra do Senhor, através de orar, através do jejum, são recursos que Deus deixou para nós vencermos as paixões, os desejos da carne e passarmos então a produzir os frutos do Espírito. Né? Isso é o que agrada a Deus, é os nossos frutos, né? No nosso dia a dia, como nos relacionamos, né? Como que nós nos comportamos, o que nós estamos pensando e sentindo. Amém? Um outro tema bastante importante, que inclusive ele compõe o passo da salvação, né? Lembrando que há arrependimento, primeiro passo, segundo passo, ser batizado nas águas em nome de Jesus Cristo, terceiro passo, ser batizado com o Espírito Santo, com a evidência de falar em novas línguas, também a santidade. É importante nós conhecermos a definição
do que é santidade. A partir do momento que compreendemos o que significa santidade, nós vamos entender que todos nós temos condições de vivermos uma vida santa. Pastor, o que é santidade? De uma forma simples, santidade é ser separado. Quando nós separamos algo, nós estamos santificando. Um exemplo, né, na nossa igreja, alguns anos atrás, nós compramos uma bateria nova e nós separamos aquela bateria apenas para louvar a Deus. Nós não queremos que aquela bateria seja instrumento para qualquer tipo de música, né? Mas apenas aquelas que exaltam o nome de Jesus Cristo. Aquela bateria foi separada, santa. Né? Assim é para nós. Nós separamos os nossos olhos. Né? Nós não vemos qualquer coisa. Né? Pastor, mas eu não sou cego. Né? Há uma diferença entre você enxergar e ver, né? Você fitar os olhos, né? Você cultivar aquilo que você viu, né? Está vendo, né? Então nós podemos separar os nossos ouvidos, não é qualquer coisa que nós vamos emprestar ao nosso ouvido, né? Para ouvir música que desagrada a Deus, ouvir fofoca, ouvir mentira, né? Nós vamos separar a nossa boca, né? Nós não vamos deixar que saia palavras torpes de baixo calão da nossa boca. Mentiras, mas vamos usar a nossa boca apenas para falar a verdade, para edificar, para abençoar, separar o nosso corpo. Alguns pensam, mas o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Na realidade, todos nós somos comprados por um sangue, nós temos um dono, mas é nós quem decidimos como que iremos usar esse corpo, né? Tem pessoas que utilizam o corpo na prostituição, na bebida, nas drogas, mas nós podemos separar o nosso corpo para, né, agradar a Deus, agradar apenas o nosso cônjuge, nosso esposo, nossa esposa, nosso marido, né, esposo. Nosso corpo apenas para ser templo do Espírito Santo, para louvar a Deus. A maneira como nós nos vestimos, será que estamos expondo o nosso corpo? Né? Então, santo nos nossos relacionamentos, quais são as nossas amizades? Né? Nós não somos melhores do que ninguém aos olhos de Deus, mas nós devemos separar sim. Né? Amizades, por exemplo, que nos distancia de Deus, nos afasta de Deus, nós devemos nos separar. Né? Então, a Bíblia diz isso, né? Segui a paz com todos e a santidade, a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Porque Deus é um Deus separado, ele não tem relacionamento com as trevas. Amém? Então a Bíblia também diz, assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, é uma ordem, né? Em toda a vossa maneira de viver. Para viver nós falamos, nós nos relacionamos, nós nos vestimos, nós ouvimos e vemos, né? Então, em toda a nossa maneira de viver, né? Nós vamos aqui falar de um assunto também necessário, né? Como que o evangelho espalhou, né? Como que esse evangelho chegou até nós? Já parou para pensar nisso? Né? Indo direto ao ponto, muitas pessoas deram a sua vida para que esse evangelho chegasse até nós hoje. Inclusive, a história comprova que a igreja passou por grandes perseguições. E todos aqueles, né, que professavam a sua fé em Cristo Jesus, que declaravam a sua fé em Jesus Cristo, eles eram colocados à morte, né? E por diversas formas, né? Tem uma imagem no nosso estudo de cristãos ali sendo expostos a leões num coliseu, um ambiente de festa, né? E ali cristãos ali porque não negaram a sua fé, permaneceram dizendo que cria em Jesus, no Evangelho de Jesus Cristo. Então eles eram colocados, né, para morrer em público. Outras formas eram como uma tocha humana, crucificavam os corpos de cristãos e ateavam fogos. Né? Também várias outras maneiras em que eles eram
martirizados. Aqueles cristãos que conseguiam escapar, fugir, para onde eles iam, eles pregavam o evangelho, né? Eles falavam de Jesus Cristo. Então, o evangelho literalmente se espalhou por meio da perseguição. A igreja ela é perseguida, foi perseguida e sempre será perseguida por causa do evangelho. Mas nós não devemos nos entristecer, porque Jesus falou: bem-aventurado aqueles que sofrerem por causa do meu nome, forem perseguidos por causa do meu nome. Bem-aventurado, né? A Bíblia fala, então, né, que o primeiro mártir, o primeiro que entregou a sua vida por não negar Jesus Cristo foi Estevão, né? Ele foi apedrejado até a morte. Bom, então hoje nós temos a palavra de Deus em nossas mãos, temos acesso às Escrituras, graças aos homens e às mulheres que não negaram a sua fé em Jesus. E por onde eles iam, eles anunciavam Jesus Cristo e o poder do seu evangelho. Então vamos amar essa verdade, vamos preservar essa verdade. Glória a Deus, né? Um homem chamado Constantino, ele era um imperador romano. Ele se converteu ao cristianismo. E por isso, glórias a Deus, né? Nós queremos que mais e mais pessoas se convertam a Jesus Cristo. Mas uma conversão completa e total. No caso de Constantino, esse imperador romano, ele passou apenas a crer em Jesus, mas trouxe junto as suas crenças passadas, os seus dogmas, né? os seus ensinos que ele tinha no seu coração e tentou embutir no cristianismo. Por exemplo, a doutrina da Trindade, o trinitarismo, né? A ideia de que existe três seres divinos, três Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso foi estabelecido em um concílio em 325 depois de Cristo por Constantino. Ele quem criou o batismo com as palavras, com os títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vimos que todos os batismos na Bíblia eram apenas em um nome de Jesus Cristo, né? E agora ele estabelece isso, ele estabelece, né? Então, o batismo por aspersão de criança, a Bíblia não menciona, não aprova o batismo de criança. Por quê? Porque qual é o primeiro passo antes de ser batizado nas águas? É arrependimento. Arrependimento é algo consciente, é uma decisão. A pessoa reconhece que é pecador, decide mudar, decide entregar a vida a Cristo. Uma criança não tem essa capacidade, né? Mas ele instituiu isso. Então, desde bebezinho, ali é aspergido água, que é um outro ponto também, porque o batismo bíblico é por mergulho, né, por imersão. Então entra a era do abandono da verdade, né? O abandono da verdade. Tudo é corrompido, né? O Evangelho de Jesus Cristo. Chega um período na história, né, da igreja que ela entra na escuridão. E é importante lembrar o que está escrito em Gálatas capítulo 1, verso 8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu venha e pregue e ensine um outro evangelho, além daquilo que já foi anunciado, seja anátema, seja reprovado. Tá bom? E aqui que entra então a história dos reformadores, né? A história da igreja, que homens começam a estudar, como Martim Lutero e tantos outros, né? A Bíblia e começam a analisar, né, que a salvação não é por obras, mas sim por crer em Jesus, pelo Evangelho, é pela fé, né? E começam a analisar novamente as Escrituras, como eram as ações da igreja primitiva, e aí começa então o reavivamento. Primeiro, começando na Rua Azusa, onde ali novamente eles começam a crer e a buscar o batismo com o Espírito Santo. Hein? Então, graças a Deus que hoje temos igrejas, né, como a Igreja Pentecostal Apostólica do Brasil, a Igreja Apostólica do Brasil, que voltou, né, a pregar a mesma mensagem pregada na igreja primitiva. Bom, então, são informações importantes, são ensinos preciosos a respeito da história da igreja e de como
A igreja entrou num profundo abismo espiritual, mas hoje nós temos igreja não, né, que prega esse evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho do novo nascimento, o evangelho da vida separada para Jesus, o batismo sendo apenas no nome de Jesus Cristo. E graças a Deus por isso. Deus abençoe, né? Até a próxima aula. Guarde essas palavras no seu coração em nome de Jesus.